Olá, meu nome é Fernando. Hoje a gente vai falar sobre as fraturas e luxação dos metacarpos. Então, para começar, a gente vai falar um pouco da epidemiologia das fraturas da mão. Então, a fratura da falange metacarpo, elas são a segunda e a terceira fratura mais comum mão e antebraço, só seguidas da fratura do rádio. Das fraturas da mão, 46% são falanges e 36% são metacarpo. Tá? Normalmente, homem é 2 vezes mais comum que mulheres, até os 65 anos de idade. A maior incidência é na terceira década por lesões esportivas e a partir da quinta década mais lesões trabalhistas. Tá? Falando agora das luxações metacarpo-falangianas, então ela pode se apresentar 2 tipos de desvio. Né? O desvio dorsal, que é o mais comum, né, irredutível normalmente e estável, e o desvio volar, que elas são raras, normalmente são irredutíveis, instáveis, e ela necessita normalmente de uma reconstrução ligamentar. A redução, né? Você tem que fazer a simples flexão do dedo, você tem que evitar fazer a tração. Né? Quando você faz a tração, você pode ter interposição e isso vai acarretar numa luxação irredutível, que aí sim vai precisar de um tratamento cirúrgico. Né? Então tem que se evitar a tração longitudinal. Você pode ter 2 tipos de luxação, então a simples e a complexa. A complexa é quando ela é irredutível. Então o grande problema da manobra de redução, apesar de simples, é não transformar uma luxação simples em uma luxação complexa. Tá? Obstruções da redução de uma luxação dorsal. Então a luxação dorsal, o mais comum que fica interposto é a placa volar. Quando você tem uma luxação volar, o mais comum a ficar interposto também pode ser a placa volar, o ligamento colateral e a cápsula dorsal. Tá? A luxação metacarpo-falangiana, a gente tem um sinal patognomônico quando ele aparece no raio-x, que é o aparecimento de um sesamoide no espaço articular. Né? Isso é um sinal patognomônico, mas não quer dizer que todas as luxações metacarpo-falangianas vão apresentar esse sinal. Tá? Falando um pouco do diagnóstico diferencial, a gente tem esse boxer knuckle, né? Que é um diagnóstico diferencial, que é uma lesão da banda sagital da cápsula dorsal, que ele ajuda a estabilizar e centralizar o tendão extensor. Né? O paciente ele vai ter dor e luxação do tendão extensor quando flete o dedo. Então a gente olha, quando o paciente flete o dedo, o tendão extensor ele acaba sendo luxado para o lado, né, por causa da lesão dessa banda. Né? Então esse é um diagnóstico diferencial aí para a luxação metacarpo-falangiana, que é o boxer knuckle, né, uma lesão do boxeador, é difícil uma tradução exata. O tratamento. Então o tratamento normalmente dessas fraturas ele é conservador, né? Então a gente pode colocar aí uma atala com uma flexão do dedo mais ou menos de 50 graus, usa por 3 semanas mais ou menos, e depois você pode seguir com uma imobilização com esparadrapagem com o dedo adjacente para prevenir aí qualquer estresse lateral e começar a movimentação precoce dessa articulação. Né? O tratamento cirúrgico, né? Para luxação volar, para luxações volares, né, ou luxações dorsais complexas, lesões de ligamentos colaterais associados com grandes fragmentos ósseos avulsionados. Né? Então, quando você tem uma avulsão muito grande óssea, você acaba podendo reduzir esse fragmento e fixá-lo como um parafuso, como a gente consegue ver na figura ao lado. Né? E para a luxação volar, normalmente você vai ter que reparar os ligamentos colaterais, né? Para prevenir a placa volar, para prevenir uma instabilidade tardia. Né? Pode ser via dorsal ou a via volar. Né? A via volar você consegue visualizar melhor, mas a via dorsal é mais fácil até para fazer rafia da placa volar e tudo isso. Né? Agora vamos falar das metacarpo-falangianas do polegar. Né? A lesão completa do ligamento colateral ulnar da metacarpo-falangiana é uma lesão comum, né? Mas raramente apresenta como uma luxação completa da metacarpo-falangiana. Né? Então, normalmente o paciente ele já vai chegar reduzido, né? Não chega luxado para a gente. Né? Então a gente vai ter aí que fazer um exame físico que é para suspeitar dessa lesão, dessa luxação. Né? Então normalmente o paciente tem dor na palpação do ligamento colateral ulnar, da placa volar ou do ligamento colateral radial. Aí você tem que testar a instabilidade. Né? Você vai fazer a estresse com o dedo em extensão e estresse com o dedo em flexão de 30 graus. Né? Se tiver mais que 15 graus entre os polegares, né, testando o lado lesado e o lado não lesado, você considera como uma lesão completa. Né? A diferença de 15 graus entre um dedo e outro. É um pouco difícil de avaliar, mas é o que está escrito aí nos livros. Né? Falar um pouquinho da anatomia do polegar para a gente conseguir se situar melhor aí nessa situação. Né? Então a gente tem os estabilizadores estáticos da metacarpo-falangiana do polegar, que é a placa volar.
os ligamentos acessórios, né, que faz a estabilidade em adução e abdução, e os ligamentos colaterais, que são estabilizadores primários em todos os planos. Tá? O ligamento colateral ulnar, ele pode apresentar 2 níveis de lesão. Então você pode ter lesão do colateral ulnar, tanto na base, né, ulnar da falange proximal, quanto na cabeça do meta. E as lesões de ligamentos colaterais radiais, elas são mais comuns na origem metacárpica. Tá? Então a gente acaba dando mais atenção para o ligamento colateral ulnar, que é o que envolve aí as diferenças de tratamento. Os ligamentos colaterais radiais, eles são normalmente tratamento conservador. Né? Então, os exames de imagem. Então a gente pode fazer um raio-x com estresse, que é bastante utilizado aí para você, normalmente comparativo, para poder ver a lesão do ligamento colateral ulnar, né, como visto aí na figura. Pode ser feito dessa forma, pode ser feito um estresse segurando o dedo do paciente também, aí cada um tem a sua preferência. Né. A ressonância, normalmente para fazer o diagnóstico da lesão de Stener, né, que é o que é a lesão de Stener? Não é a lesão do ligamento colateral ulnar, é a lesão do ligamento colateral ulnar que vai ter uma cicatrização bloqueada por causa da interposição da aponeurose do adutor do polegar. Tá? Então a lesão de Stener é caracterizada por essa interposição da aponeurose do adutor. Tá? Como visualizado aí na figura, a aponeurose impede a cicatrização ligamentar. Tá? O tratamento. Normalmente o tratamento é conservador, né? O tratamento standard, 4 semanas de imobilização, deixando a interfalangiana livre. Né? Somente uma lesão completa do colateral ulnar com uma lesão de Stener e luxação volar requer tratamento mais agressivo. Né? Esse que é a questão, né? Diferenciar uma lesão de Stener de uma lesão do ligamento colateral ulnar simples. Né? Reparos agudos do colateral radial têm os mesmos resultados dos reparos das lesões crônicas. Então, agudamente, a gente acaba tentando tratar conservador, só vai fazer cirurgia para esses pacientes se gerar uma instabilidade crônica, sendo que os resultados são os mesmos. Né? O tratamento cirúrgico, né, é para rupturas do ligamento colateral ulnar com lesão de Stener, luxações irredutíveis, luxações volares, né, que são mais instáveis, com fragmentos de avulsão óssea. Normalmente você pode usar banda de tensão, fio intraósseo, pode excisar esse fragmento se ele for muito pequeno e fazer sutura com pull-out. Tá bom? Então, a grande questão do tratamento é definir essa lesão de Stener. Alguns autores definem a lesão de Stener com estabilidade e você consegue palpar no lado ulnar uma proeminência, né? Você consegue palpar o ligamento colateral ulnar, que ele fica sobreposto à aponeurose do adutor. Então, fazendo pelo exame clínico, né? Ou pela ressonância, que você consegue visualizar essa lesão. Tá? Mas também não é indicado fazer ressonância para todos os pacientes que têm lesão do colateral ulnar. Então fica mais a critério e experiência do cirurgião mesmo. Tá? Agora vamos falar um pouco das fraturas dos metacarpos. Tá bom? Saindo aí, fratura dos metacarpos. Normalmente as fraturas são divididas em cabeça, cola e diáfise. Né? O ângulo normal cérvico-diafisário é de 15 graus. As fraturas transversas do colo e da diáfise tipicamente apresentam um ápice dorsal, né, de angulação, tá? E o córtex volar ele acaba ficando cominuto, ele é mais espesso, mas normalmente ele fica cominuído. Né? Lembrar que 10 graus de desvio rotacional ele é o limite aceitável, e para cada 2 milímetros de encurtamento você tem 7 graus de déficit de extensão. Tá? Então são dados aí que são dados meio clássicos, é bom saber, porque isso pode ser cobrado principalmente em prova, né? Para saber que o encurtamento não é muito bem aceitável e que o limite rotacional aí normalmente é de 10 graus. Tá? Lembrar que pode ser formada essa pseudogarra quando você tem uma fratura do colo do meta, e lembrar que o paciente que se apresenta com pseudogarra, ele é indicação de tratamento cirúrgico. Tá bom? Falar um pouco das radiografias, algumas incidências específicas aí para os metacarpos. Então você tem essa incidência radiográfica de Beer-Wilton, tá? Que é para a base dos metacarpos, tá bom? Então ela é realizada com a mão a 40 graus de flexão da metacarpo falangiana, o raio central com 20 graus de angulação lateral para a cabeça do terceiro meta, tá bom? Para visualizar bem as bases. Essa de Mehara, que é para a relação carpo-metacárpica do indicador, tá bom? A oblíqua reversa, que é para colo do indicador. E essa incidência em Skyline, que é para fraturas por impacção vertical da cabeça dos metas.
o tratamento. Então, angulação são mais bem toleradas no colo do que nas diáfises, né? Lembrar disso, e nos dedos laterais. Tá? E o quinto meta suporta maior angulação, que é 30 graus. Então, a maior angulação aceitável é no dedo mais lateral, que é 30 graus. Certo? O tratamento conservador, né? Muitas fraturas do colo e diáfise elas podem ser tratadas conservadoramente, na verdade é a maioria. Né? Lembrar que fraturas intraarticulares da cabeça e base são aceitáveis e se minimamente desviadas, né? Com menos de 1 milímetro de desvio da articulação, né? Porque essas articulações são articulações finas, delicadas, né? São 1 milímetro que pode se aceitar. As fraturas estáveis, como que a gente vai classificar as fraturas estáveis? Então, fraturas estáveis são fraturas que possuem 30% do seu arco de movimento normal, sem que movimente o foco da fratura. Então, um metacarpo, que você consegue movimentar a articulação em 30% do seu arco de movimento sem que haja movimentação do foco da fratura, é considerada normal, certo? E aí a gente pode tratar com a goteira em garrafa, que a gente conhece como goteira em garrafa, né? Que é de 20 a 30 graus de extensão do punho, com 70% com 70 graus na metacarpofalangiana e 20 graus na interfalangiana, certo? Para produzir uma bela tala em garrafa. Agora vamos falar alguns livros, né, como o Pardini, ele coloca algumas indicações mais clássicas aí para as fraturas dos metas. Isso também pode ser cobrado em prova, então é bom a gente saber, né? Então, fraturas da diáfise dos metas. Se tiver 2 a 3 milímetros de encurtamento, tá? É aceitável, até 2 a 3 milímetros de encurtamento. Mais que 10 graus, né, do segundo e do terceiro meta, você tem que fazer redução e estabilização. Se tiver mais que 20 graus do quarto meta, você tem que fazer redução e estabilização. Não se aceita um desvio rotacional. Então ele coloca aqui, não se aceita nada rotacional, né? Lembrar que a melhor forma de você avaliar a rotação de um meta, né, a rotação de um dedo, é pedir para o paciente colocar a mão de frente para o examinador e fletir a metacarpofalangiana a 90 graus. Aí você consegue avaliar direitinho a rotação dos metacarpos, a rotação dos dedos, na verdade, né? Falando do colo dos metas, então, na fase aguda, ele não aceita nenhum desvio, né, para o segundo e para o terceiro meta, se for feito na fase aguda, e até 10 graus para o quarto e quinto meta. Se tiver mais que 15 graus, ele faz redução. Tá? Após 7 dias de trauma, ele aceita até 10 a 15 graus do segundo e do terceiro meta e até 30 graus do quarto e do quinto meta. Por que aceita mais? Por que aceita menos na fase aguda? Porque ele acredita que você não vai ter uma redução satisfatória, né, depois que o paciente tiver de 7 a 10 dias de trauma. Então ele acaba aceitando mais angulação, porque sabe que se você tentar reduzir, ele vai voltar para aquela posição que já estava. Tá bom? Lembrando aí da manobra de Jazz, né, que é a manobra de redução para os metas, né, a gente flete a metacarpofalangiana e acaba fazendo uma tração, uma força axial aí pela interfalangiana distal, né? Pela interfalangiana proximal, perdão. Agora fala um pouquinho do tratamento cirúrgico da fratura dos metas. Você faz redução fechada e a fixação interna, né, como as fraturas. Aí fraturas isoladas, sem critério para tratamento conservador, você vai optar por cirurgia, né? E fraturas redutíveis e instáveis, né, a fixação com fio de Kirchner. Então você acaba abrindo para fazer. Lembrar que o fio de Kirchner ele pode ser intramedular, né? Normalmente passa 2, 3 fios para evitar a rotação. Ele podem ser passados fios transversos, fixando ao outro meta. Isso também vai de acordo com a característica da fratura, a altura da fratura, a experiência da pessoa que está realizando a cirurgia. Mas todas essas formas de tratamento que são mostradas nas figuras, elas são possíveis. Tá? Redução aberta e a fixação interna é feita para fraturas irredutíveis, múltiplas fraturas sem estabilidade inerente, né? E fraturas expostas associadas a lesões tendíneas, que você vai precisar abrir para fazer a rafia do tendão, você acaba reduzindo e fixando a fratura. Aí podem ser usadas placas, parafusos, né? E o princípio de fixação que você julgar necessário para o tipo de fratura, certo? Agora vamos falar das fraturas luxações carpo, metacarpo, tá? Elas geralmente são traumas de alta energia, associada a outras lesões, principalmente lesões neurológicas, né? A função motora do nervo ulnar, devido à sua proximidade com a quinta carpo metacárpica.
Raramente ela não ocorre sozinha, tem fraturas associadas, e as luxações carpo-metacárpicas volares, elas são muito raras, tá? Instabilidade residual, ao invés de rigidez, é o risco dessa lesão. Então lembrar que esse tipo de lesão, ela leva à instabilidade. As outras fraturas da mão normalmente evoluem com rigidez, mas essa evolui com instabilidade, tá bom? Tá, então a gente vai ter uma sobreposição do perfil, né, melhor vista com incidências oblíquas, então a incidência de Bill-Wilton é importante para ver esse tipo de fratura, tá bom? Você vê que no API no perfil, como visto aí na figura, é meio complicado, né, de fazer o diagnóstico, a gente vê que tem alguma coisa errada no raio-x, mas é difícil de ver. O tratamento, né, essas fraturas, normalmente você tem que fazer a redução e a fixação, tá bom? Então essa redução vai ser aberta ou fechada, dependendo de como de como a fratura se comportar, mas normalmente são fraturas com uma redução difícil de ser feita de forma incruenta, tá bom? Falar um pouco aqui da anatomia, né? Então a gente tem os ligamentos envolvidos, né? O oblíquo anterior superficial, né? O oblíquo anterior profundo, o colateral ulnar, o intermetacarpal, o oblíquo posterior e o dorso radial, né? Lembrar que apesar do oblíquo anterior profundo previamente ele ter sido considerado estabilizador primário, hoje em dia com pesquisas recentes, né, favorece o ligamento dorso radial, tá? Então isso pode ser pegadinha de prova também, qual que é o estabilizador primário. Lembrar que por muito tempo aí o oblíquo anterior profundo foi considerado estabilizador primário, mas hoje o dorso radial está sendo considerado o estabilizador primário, tá bom? Falar um pouco agora das luxações, né, continuada carpo-metacárpica, só que do polegar, tá? Luxação pura, quando apresenta só a luxação da carpo-metacárpica do polegar. Normalmente o mecanismo de trauma, trauma axial, com o dedo fletido parcialmente, né? A maioria das vezes ela é dorsal, né? E definir se a lesão é completa, que vai precisar de tratamento cirúrgico, ou não, né? Essa lesão, normalmente ela vai chegar pro ortopedista, né? Vai chegar no pronto-socorro já reduzida. Dificilmente a pessoa chega com o polegar luxado, né? Normalmente ela já chega reduzida, né? E aí o diagnóstico clínico ele é muito importante para você saber se essa lesão é completa ou ela não é completa. Isso vai ser depender do exame clínico, né? A luxação pura, que é uma lesão ligamentar completa, o tratamento você vai fazer fixação percutânea com fio de Kirchner, normalmente ela não é suficiente, você precisa fazer o reparo ligamentar, né? Então você faz a reconstrução ligamentar, que é esse procedimento de Eaton, né? Que ele usa um filete do flexor curto radial, né? Usa um filete do flexor radial curto para fazer o reparo ligamentar, tá? Fraturas, luxações carpo-metacárpicas, né? Então falando um pouco agora junto com fratura, a maioria é intraarticular, sendo mais comum uma fratura luxação do que a luxação pura, né? Quando ela é articular parcial, a gente classifica como fratura de Bennett. Quando ela é articular total, a gente classifica como uma fratura de Rolando, tá? Como visto aí nas figuras. Então a gente tem a Bennett, né, que seria a A, e a figura B, a de Rolando, tá? No raio-x, a gente vai ter que usar o perfil e a P do polegar e a incidência de Robert, tá? Lembrar que existe uma classificação para esse tipo de fratura, né, fratura luxação do polegar, que é a classificação de Green, certo? Então ele classificou em tipo 1, que é a fratura luxação de Bennett, a tipo 2, que é a Rolando, a tipo 3, que são fraturas extra-articulares, que aí podem ser transversas, tipo A, ou oblíqua, é a 3B, e a tipo 4, que é uma fratura com deslizamento epifisário, né, que são fratura tipo 4, é para fraturas em crianças, tá bom? Lembrar dessa classificação de Green aí, que é uma das poucas classificações que existe da mão, das fraturas e luxações da mão, então ela pode ser facilmente cobrada, tá? Lembrar então as forças deformantes que atuam na fratura luxação do polegar, né? Então, o fragmento distal ele é aduzido e supinado pelo adutor do polegar, e o fragmento proximal ele é puxado radial e proximal pelo abdutor longo do polegar. Então são questões também clássicas, né? Como que é feito o desvio das fraturas de Bennett e Rolando, então lembrar disso, né? Que o fragmento distal pelo adutor do polegar e o fragmento proximal pelo abdutor longo do polegar. Tá bom? Qual que é o tratamento dessas fraturas? Então você pode fazer redução incruente, fixação com fio de Kirchner, fixação percutânea com fio de Kirchner, é o tratamento de escolha de quase todas as fraturas de Bennett, né? E algumas fraturas de Rolando também podem ser tratadas assim, tá bom? Fratura de Rolando não cominutas e algumas fraturas de Bennett também podem ser feitas síntese interna, né? Você precisa fazer a redução incruenta e fazer a fixação com parafusos e placas, aí dependendo do grau de cominuição e do tipo da fratura, né?
Cominuição é a regra e não a exceção para fratura de Roland. Então, normalmente as fraturas de Roland elas são cominutas, né? E você tem que fazer uma combinação entre fixação interna e fixação externa. Então, esses tipos de tratamento todos existem, vai depender muito também do tipo de fratura que você está tratando, tá? Mas só lembrar dessa característica das fraturas de Bennett, que quase todas são tratadas de forma com fixação percutânea com fio de Kirchner. Né? E lembrar que dessas fraturas o problema primário também é a instabilidade residual, porque a luxação carpo-metacárpica, tanto do polegar quanto dos outros dedos laterais, a complicação principal é a instabilidade, tá bom? Como que a gente vai fazer a reabilitação nesse tipo de fratura? Então você faz imobilização normalmente de 6 a 8 semanas, aí você começa exercícios de arco de movimento gradual com 8 a 10 semanas, e aí consegue força de pinçamento 3 meses após a cirurgia que você vai trabalhar para fazer esse fortalecimento. Tá bom? Obrigado aí, espero que vocês tenham gostado da aula, essa é a nossa bibliografia recomendada.